Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Dosso, eu sou sócio do escritório Dosso Toledo Advogados e especialista em direito empresarial. Hoje eu vou falar um pouco sobre a recente reforma ocorrida na Lei de Recuperação Judicial e Falência. O Brasil dispõe desde 2005 de uma lei específica para enfrentamento das chamadas situações de crise empresarial e de insolvência. Ou seja, aquela empresa ou empresário que atravessa uma dificuldade econômico-financeira passageira, momentânea, superável, pode se utilizar dos mecanismos dessa lei para viabilizar a superação dessa crise, preservando seus empregos, recolhendo seus tributos e todos os demais benefícios que gera para a sociedade. Por outro lado, aquela atividade empresarial que já se mostra inviável e a empresa está insolvente, também encontra nesta lei mecanismos, se necessários e pertinentes, para o encerramento regular dessas atividades. É sobre as mudanças ocorridas na Lei de Recuperação Judicial e Falência que eu vou falar hoje. Aprovada e já em vigor a reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência, a principal pergunta que nós ouvimos de clientes é: a legislação melhorou ou piorou? Isso deve ser visto sob diversos aspectos. Lembrando que a legislação ela não se presta, ela não tem a finalidade de beneficiar o devedor ou o credor num processo de recuperação judicial ou mesmo de falência. O que a legislação visa é preservar o interesse público de maximização de riquezas, de preservação de valores, de empregos, de facilitação do recebimento de tributos e do pagamento daqueles credores envolvidos no processo. Então, o que eu posso dizer é que essa recente reforma ela tende a aumentar a eficácia da Lei de Recuperação Judicial e Falência. E houve mudanças muito significativas e que vão impactar diretamente naqueles que atuam nesses processos e que podem também fazer diferença na tomada de decisão do empresário ao optar ou não por um processo de recuperação judicial ou mesmo da adoção de um procedimento de falência quando suas atividades não são mais viáveis. Vamos falar alguns pontos, foram muitos que mudaram na nova lei, mas daqueles que eu entendo que são principais e que serão mais perceptíveis no dia a dia dos processos. A legislação anterior, que é de 2005 e veio sendo experimentada desde então em centenas, milhares de casos, ela tinha falhas, e isso é natural, e foi sendo aperfeiçoada pelo próprio entendimento dos tribunais. Ou seja, nesses 15 anos de vigência da lei, criou-se jurisprudência que veio preenchendo lacunas, corrigindo distorções da lei, de modo a adequá-la à realidade empresarial e jurídica do país. Muitas das alterações promovidas por essa recente reforma, elas positivam, né, elas transformam em lei entendimento jurisprudencial. Uma situação muito peculiar era do credor tributário, dos créditos tributários impostos especialmente no processo de recuperação judicial. Até então, os créditos fiscais não se sujeitavam ao concurso de credores e o fisco então se entendia muito fragilizado, enfraquecido nos processos de recuperação judicial. De um lado, o seu crédito não era sujeito à recuperação judicial, ele não poderia votar a aprovação ou rejeição de um plano de recuperação e também não podia pedir falência da empresa que deixava de recolher os seus tributos. Por outro, não havia até então um parcelamento adequado dos débitos tributários para as empresas em recuperação judicial, de modo que havia uma situação que não era suficiente, não era adequada para enfrentamento da realidade. Basicamente, toda empresa que está em crise, ela deve tributos, então se há um interesse legal, um interesse público de manutenção dessas empresas, é necessário que haja condições adequadas de parcelamento do débito tributário, das dívidas tributárias. E a reforma ocorrida, ela trouxe essa possibilidade ao prever um parcelamento de até 120 meses dos débitos tributários. Por outro lado, a legislação estabeleceu que o descumprimento desse parcelamento pode permitir que o fisco peça a falência das empresas em recuperação judicial. Ou seja, essa é uma medida muito importante e que passou a valer agora a partir de janeiro. Outra mudança muito importante ocorrida na lei foi relativa à legitimidade para a apresentação do plano de recuperação judicial. A lei brasileira tinha uma particularidade que era de que só a empresa em recuperação judicial
poderia apresentar ou pelo menos aprovar, concordar com a apresentação de um plano de recuperação judicial alternativo. Ou seja, os credores em assembleia tinham o direito de votar um plano, mas jamais de apresentar um plano novo, distinto daquele apresentado pela empresa, se esta não concordasse com isso. Ou seja, a empresa em recuperação tinha sempre o direito de veto a um novo plano, enquanto os credores tinham simplesmente um direito de voto. E houve agora uma inovação muito importante e relevante nos processos, que, se rejeitado aquele plano apresentado pela empresa em recuperação judicial, isso não acarretará necessariamente, automaticamente, a falência dessa empresa, como ocorria até então. Credores podem agora apresentar um plano alternativo, um plano distinto daquele apresentado inicialmente, e submeter este plano à votação dos credores. Acredito que essa é uma mudança muito oportuna, importante e que tende a contribuir para aumento dos casos de sucesso dos processos de recuperação judicial. Outro ponto muito importante dessa reforma ocorrida foi a criação de mecanismos específicos para a obtenção de crédito pela empresa em recuperação judicial. Essa era uma questão crítica que existia nos casos de recuperação judicial aqui no Brasil, pois as empresas tinham muita dificuldade, estando em recuperação, de obter novas linhas de crédito, novos financiamentos para a manutenção das suas atividades. E essa é uma questão crônica, né, porque basicamente qualquer empresa que necessita de um processo de recuperação judicial, ela já exauriu os seus recursos financeiros, especialmente seu capital de giro, e a legislação até então não facilitava, não dava a necessária segurança jurídica para a obtenção de novas linhas de crédito. Então, ao permitir que isso ocorra, inclusive com a oneração e alienação de bens do próprio ativo da empresa, acredita-se que os agentes financeiros, que o mercado financeiro em geral, passe a ver com novos olhos as empresas em recuperação judicial e passem a fomentar financeiramente essas atividades, uma vez que o crédito é um elemento essencial para o desenvolvimento da atividade empresarial e para a superação da crise. Uma alteração muito pertinente também feita na lei diz respeito aos mecanismos de mediação, composição e conciliação. A nova lei ela incentiva a negociação, o entendimento do devedor com os seus credores, muitas vezes, inclusive, antes do ajuizamento de um pedido de recuperação judicial, para que isso se torne efetivo, facilite o entendimento e a negociação. Essa conciliação ou mediação também pode ocorrer durante um processo de recuperação judicial. A negociação de bens ativos de uma empresa em recuperação judicial sempre foi um ponto muito importante. A lei até então previa a chamada Unidade Produtiva Isolada, a UPI, cuja venda prevista num plano de recuperação judicial assegurava ao adquirente bastante segurança jurídica. Nesses anos todos houve uma consolidação do entendimento de que não há sucessão trabalhista, nem tributária, nem de qualquer outra natureza, quando essa unidade produtiva isolada ela é adquirida no contexto de um processo de recuperação judicial. Essa era uma hipótese, no entanto, bastante restrita. E agora a reforma da lei expandiu, ela estendeu essa mesma segurança jurídica à venda de ativos em geral de empresas em recuperação. À medida que se traz segurança jurídica a todos aqueles atores de um processo, de uma situação de crise empresarial, é natural que haja um incentivo a essas relações de troca e isso tende também a contribuir para a melhoria dos processos e para a recuperação das empresas. Por fim, eu queria falar de um ponto, de um assunto tratado pela reforma que para nós aqui do nosso escritório, inclusive, é bastante especial. Nós vínhamos travando nos últimos 5, 10 anos uma batalha muito grande quando tratávamos na justiça da recuperação judicial do empresário rural ou do produtor rural. A legislação não previa expressamente essa possibilidade e houve uma enorme discussão na jurisprudência sobre o cabimento ou não desses casos. Nosso escritório, inclusive, tem situações pioneiras aqui, da qual nós nos orgulhamos muito,
e a legislação agora expressamente deu ao produtor rural a possibilidade de pedir recuperação. Isso é muito pertinente num país como o Brasil, em que o agronegócio tem um papel muito importante, e acreditamos então que com essa novidade haja estabilidade, haja também segurança nas negociações, uma vez que os credores de produtores rurais têm também agora a segurança, a previsibilidade desse processo nas suas relações comerciais, e isso vai valorizar o trabalho deles, vai trazer riquezas ao nosso país, e essa é a grande função da lei. Muito obrigado, até a próxima.